Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com cada um dos irmãos, amém? É muito bom estarmos aqui nessa noite bendita, neste domingo, 4 de dezembro de 2022, que por si só possui algumas particularidades. Se você não parou para pensar nisso, pense nisso comigo. 4 de dezembro de 2022, o primeiro domingo do mês, é o domingo no qual celebramos a ceia do Senhor. Todo primeiro domingo do mês nós celebramos e nos lembramos de que Jesus se entregou por mim e por você. Essa é uma particularidade desse dia do mês. Mas também o dia 4 de dezembro, primeiro domingo do mês, aponta, irmãos, para o primeiro domingo do último mês do ano. Em breve nós estaremos virando o calendário e entrando em 2023. E isso por si só não traz em si um passe de mágica. Não quer dizer que será uma nova vida, um novo ano, tudo renovado e restaurado. Nem sempre é assim. E na maioria das vezes não é. De repente nós estamos aqui nessa noite com os corações sobrecarregados da agitação do mundo. E nós estamos aí com fardos e cargas pesadas. Da correria, da inquietação, dos afazeres, quem sabe até das frustrações e decepções pelas quais passamos todos os dias de nossas vidas. De repente você está aqui com o coração sobrecarregado nessa noite. De repente você não está aqui porque o seu coração está sobrecarregado. E isso esmagou a sua alegria, o seu ânimo. Você não está aqui nessa noite para celebrar o corpo de Cristo. Mas não somente isso. Esse primeiro domingo de mês de dezembro também aponta para as festividades que vão acontecer em todo o mundo. Bilhões e bilhões de pessoas estarão celebrando o nascimento do Redentor, o nascimento de Deus Filho. Não importa se ele nasceu ou não em dezembro, o fato é, bilhões de pessoas estarão celebrando esta data. E nós estamos aqui nos lembrando do nascimento do Redentor, nos lembrando da obra que ele realizou. E a pergunta que eu quero te fazer, antes de lermos o texto bíblico, é: qual é o seu lugar e o seu papel na criação? De repente, irmãos, essas cargas, esses fardos que vão se robustecendo em nossas costas, têm apagado, têm nos esmagado e têm ofuscado o brilho da glória de Deus em você, em nós, a ponto de perdermos a noção, a convicção do nosso lugar e do nosso papel na criação. E nessa noite, no mês no qual celebramos o nascimento, vamos falar do nascimento, da criação. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Versos 26 e 27. A criação de todas as coisas e, sobretudo, a sua criação. O nascimento do ser que foi feito à imagem e semelhança do Altíssimo. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Vamos fazer essa leitura? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Feche os seus olhos. Como é que está a sua percepção do seu lugar e do seu papel na criação? Peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração, que traga luz, que aplique esta verdade soberana, essa verdade bendita de quem nós somos na criação desse nosso Deus. Ore ao Senhor. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Graças te dou por cada vida que aqui se encontra, cada lar aqui representado.
E te peço nessa noite bendita que teu Espírito Santo fale a cada coração, a começar em mim, que teu Espírito Santo transmita graça, que teu Espírito Santo fortaleça a fé dos teus filhos e filhas, que teu Espírito Santo aplique esta verdade revelada na tua palavra, para que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que saiamos daqui convictos e convencidos do chamado do Senhor, convictos e convencidos do lugar e do papel que o Senhor estabeleceu a cada um de nós na criação. Ó Pai, convictos do lugar e o papel que o Senhor Jesus Cristo, ó Pai, estabeleceu com a sua morte e ressurreição. Pai, nós te louvamos nessa noite bendita e te pedimos, fale aos nossos corações, ministre graça em nossas vidas e que saiamos daqui renovados, restaurados e fortalecidos no Senhor, para que vivamos dia após dia, brilhando, ó Pai, a luz de Cristo, iluminando o mundo através, ó Pai, com a tua glória em nós, para louvor e glória do Senhor mesmo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queridos, esse texto de Gênesis é um texto muito conhecido, mas é um texto que precisa fazer diferença em nossas vidas, que tem tudo a ver com o Natal. Já parou para pensar nisso? Tem tudo a ver com o Natal? A palavra de Deus revela que todas as coisas foram criadas em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Nós aprendemos na escola, e o mundo diz para você, que você faz parte do reino animal. Nós aprendemos isso na escola, reinos mineral, vegetal, animal. E ali a ciência te coloca, mas você não faz parte do reino animal. Você faz parte do reino humano, o reino no qual foi criado a imagem e semelhança de Deus. O verso 27 diz, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Nós somos criados à imagem de Deus, de uma forma totalmente distinta e diferente da forma que todas as outras coisas foram criadas nos primeiros 5 dias da criação. Deus, com o poder do verbo, decretava, haja luz, haja firmamento, haja animais selváticos, haja cardumes de peixes nos mares. E tudo isso veio a existir. Mas com você, comigo, com nós não foi assim. Não foi de uma forma impessoal, não foi com a ordem de sua palavra. Foi um relacionamento, nos modelou do pó da terra e soprou em nossas narinas o fôlego de vida. E assim nos tornamos almas viventes, totalmente diferente do reino animal. Mas para o mundo, você vale o que você tem. Para o mundo, você vale o quanto você presta para alguém. Para Deus não é assim. Qual é o seu lugar e o seu papel no mundo? Neste mundo corrompido pelo pecado, nesse mundo no qual jaz o maligno, o nosso valor se limita a questões materiais. Enquanto você serve, você presta. Enquanto você tem algo a oferecer, você tem valor. Aquilo que você usa é que define o valor, seu status social. E muitas vezes essas mentiras que são repetidas nesse mundo que está em trevas, tomam os nossos corações. E nós passamos a acreditar nisso. Nós passamos a olhar para nós mesmos com um valor diferente do valor que Deus atribuiu a cada um de nós. Isso em grande parte por causa da corrupção do pecado. Mas o que implica dizer que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Será que Deus possui boca, nariz, ouvido, braços, mãos, pernas? Parece comigo, parece com você? Com quem ele parece, afinal de contas? Não é nada disso, irmãos. Quando nós recebemos a imagem e semelhança de Deus, isso implica dizer e indica que nós vamos encontrar em nossa consciência traços de características de Deus em nós. Os chamados atributos comunicáveis. Deus transmitiu de si a cada um de nós características divinas, características de si mesmo, em nós. Por isso nós somos feitos à sua imagem e sua semelhança. Olha para o seu lado. Está vendo essa pessoa? Gorda, magra, alta, baixa, branca, preta, marrom, vestindo uma roupa de marca ou uma roupa simples, não importa. Esta pessoa tem a imagem e semelhança de Deus em si mesma, independente
do contexto cultural, social, o status financeiro e qualquer outra coisa. É a imagem e semelhança do Altíssimo. Características que nós encontramos a respeito de Deus, que Deus transmitiu a você. E isso mostra, queridos, que esses atributos, que essas características que são transmitidas a nós, apontam para um relacionamento pessoal com Deus, com seus filhos, com aqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança. Um ser que é inteligente, um ser que é livre, um ser moral e um ser consciente. Deus te fez assim. Isso implica e denota em relacionamento, tanto é que Ele nos moldou de uma forma totalmente distinta. Modelados do pó da terra, recebemos o fôlego de vida, o sopro divino. Totalmente diferente demais pontos da criação. Totalmente distintos. Qual é o seu lugar e o seu papel na criação? Está claro no seu coração este lugar e esse papel? Ou as dificuldades desse mundo corrompido pelo pecado, ou a opressão que está ao nosso redor tem alterado a sua percepção de si mesmo. Ou quem sabe o pecado tem alterado a sua percepção de si mesmo. Deus é Deus justo, transmitiu a nós sua justiça. Deus é um Deus de amor, transmitiu a nós o seu amor. São essas características. Deus é um Deus de bondade, transmitiu a nós a sua bondade. Deus é um Deus paciente, transmitiu a nós a sua paciência. Deus é um Deus de misericórdia, transmitiu a nós a sua misericórdia. Deus também é um Deus fiel e transmite a nós essa capacidade de sermos fiéis. São essas características que nos tornam a imagem e semelhança de Deus. E a palavra de Deus revela que você é a coroa da criação. Já ouviu essa expressão antes? Agora você pode virar para a irmã e falar, você é a coroa da criação. Que não é um tom pejorativo, mas é uma expressão que aponta para o seu lugar na criação, um lugar de destaque. Você é a coroa da criação. Olha o que o salmista diz no capítulo 8, versículo 4. Versos 4 e 5, olha o que o salmista afirma. Que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O salmista está apontando para essa excelência da criação, esse lugar de destaque. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus transmite a nós suas características, ainda que infinitamente menores. Mas nós temos características de Deus em nós. Nos coroou de honra e glória, porque fomos feitos a sua imagem e semelhança. Isso define por si só, irmãos, o nosso lugar de destaque. A coroa da criação, o ápice de toda a criação. Deus preparou todas as coisas, criou o homem à sua imagem e semelhança e o colocou numa posição de destaque. E também define o seu papel. O Altíssimo definiu um papel para o ser humano. Tenha ele domínio sobre todas as coisas, ou governo sobre todas as coisas. Isso demonstra para nós o nosso dever de conduzir toda a criação que foi delegada à nossa responsabilidade para a glória dele. Nessa terra, o ser humano é o representante de Deus e deveria gerir, administrar todas as coisas para a glória do Criador. Lugar de destaque, papel de governo, administração, de tudo que foi criado. Deus delega ao homem tudo isso. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. O ser humano foi criado de forma única, peculiar, sensacional, maravilhosa. E o salmista se refere a nós, como esta coroa da criação. Deus nos fez para governar acima de toda a criação. Este foi o lugar de destaque e o papel que ele definiu. No entanto, irmãos, Deus estabeleceu todas essas coisas, mas o ser humano escolheu pecar contra Deus. O ser humano escolheu pecar contra Deus e desobedecer. Deus, sendo o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, é o único que pode estabelecer
meta, propósito, alvo, leis. E ele estabeleceu: desta árvore não comerás o fruto. E o ser humano resolveu desobedecer a meta estabelecida por Deus, desobedecer a lei estabelecida por Deus. E assim pecamos contra Deus, e toda a raça humana se encontra hoje distante, manchada pelo pecado. Neste mundo no qual jaz o maligno, nesse mundo no qual é corrompido pelo pecado, nesse mundo no qual não corresponde à vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. E quando o ser humano erra o alvo, isso que significa literalmente pecado, errar o alvo que o Criador estabeleceu, o ser humano quebra a comunhão. Aquela comunhão gostosa que havia lá no Éden foi quebrada pelo pecado. Quebra a harmonia que havia em toda a criação. E assim o homem e toda a natureza, que estava debaixo de sua responsabilidade, agora se encontram manchados pela corrupção do pecado. E essa comunhão é quebrada. E nós nos afastamos da presença de Deus. Com isso, irmãos, aquilo que foi maravilhosamente criado por Deus, se encontra no geral profundamente caído no mundo de pecados, morto em seus delitos e pecados. Estão percebendo a ligação da criação com o nascimento de Jesus? O nascimento de Jesus, irmãos, é uma das etapas de um plano macro de Deus, o plano da redenção. E o nascimento de Jesus, esse nascimento que bilhões vão comemorar, não importa se vão celebrar com consciência ou sem consciência, mas bilhões de seres humanos vão celebrar o nascimento de Jesus Cristo, sem às vezes entender o que representa esse nascimento como uma etapa desse plano de Deus, de redimir o ser humano, de restaurar a criação. E muitas vezes, irmãos, nós nos deixamos levar pelas circunstâncias e desprezamos o significado do Natal, desprezamos o nosso lugar e o nosso papel na criação, e vivemos como a maioria vive, alheios ao plano de Deus, inertes, desatentos, desapercebidos do movimento de Deus na história do ser humano. O nascimento de Jesus é uma das etapas do cumprimento desse plano de Deus. Queridos irmãos, nesse mês de dezembro, quando nós celebrarmos o Natal com nossas famílias, o nascimento do Deus Filho, lembre-se disso. Essa é uma das etapas do plano do qual Deus veio para redimir o ser humano, para nos recolocar no nosso lugar de destaque e no nosso papel de servi-lo para a sua glória. O nascimento é uma das etapas. Jesus veio ao mundo com esse propósito, nos reconciliar com o Altíssimo. Reconciliar aquele que estava separado, aquele que teve a sua imagem e semelhança distorcida e corrompida pelo pecado. João capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus Filho, o verbo de Deus. Verso 14 desse mesmo capítulo diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheios de graça e de verdade. E vimos a glória como do unigênito do Pai. O nascimento de Jesus é a manifestação visível de Deus Filho na terra, para cumprir um plano, o plano da redenção. É uma das etapas desse plano. Ao celebrarmos o Natal, nos lembremos do nosso lugar e do nosso papel da criação. Jesus nasceu por causa do amor de Deus a nós, para nos restaurar essa comunhão, para restaurar o nosso lugar de destaque e o nosso papel de viver para a glória dele. Ainda que ele não tenha nascido no mês de dezembro, mas bilhões de seres humanos estarão celebrando este Natal, este nascimento. Isto é o que menos importa, a data correta de seu nascimento. O que importa é o motivo de seu nascimento.
Ainda que bilhões de seres humanos celebrem o Natal com uma consciência ou sem consciência desse motivo, o fato é, ele nasceu. E o plano de Deus está em andamento para restaurar o nosso lugar e o nosso papel, para nos reconciliar com Deus. O fato é que o nascimento de Jesus Cristo, o Natal, é uma etapa importantíssima desse plano que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estabeleceu de antemão para nos reconciliar com Ele. E isso, irmãos, precisa de despertar em nós um senso de privilégio, um senso de alegria. É daí que vem aquela expressão, alegria da salvação. Deus emprega todo o esforço necessário, todo o poder necessário para te reconciliar com Ele em Cristo Jesus. Falar de Natal e não de falar desse propósito bendito é o mesmo que ignorar o motivo do Natal. E nós precisamos celebrar este acontecimento histórico com entendimento e perpetuar o sentido do Natal, ensinando aos nossos filhos, festejando, glorificando ao Senhor, mas com sabedoria, entendendo que é uma das etapas desse plano da redenção. O Natal é uma dessas etapas, desse grande e maravilhoso plano. Pense nisto. Quando você se juntar com a sua família, naquela noite de 25 de dezembro, para ceiar, para comer aquela comida farta, ou quem sabe para jejuar, para orar. Celebre tudo isso com consciência, com entendimento. Quando você estiver fazendo os devocionais sugeridos pela igreja, aqueles devocionais diários que falam do nascimento de Jesus, lembre-se disso. Jesus nasceu para me recolocar no meu lugar de destaque, no meu papel de servir a Deus para a sua glória. Foi para isso que ele nasceu. Lugar de destaque, papel de serviço, para a glória do nosso Deus. Todo aquele que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, nasce de novo, é regenerado, é recriado. Essa é a ligação, irmãos, do Natal com a criação lá do Éden, lá do início. O Senhor Jesus nasceu para nos recriar, para restaurar a nossa imagem e semelhança, outrora corrompida pelo pecado. Você parou para pensar nisso? Essa é uma das etapas desse plano bendito. Assim nós passamos a viver para a glória de Deus Pai. E isso é tão maravilhoso por si só, tão extraordinário que Jesus, após a sua ressurreição, que também é uma das etapas desse plano da redenção, ele reafirma o nosso lugar e o nosso papel na criação. Muitas vezes nós não paramos para pensar nisso. Deus é um Deus de coerência. Ele estabeleceu um lugar e um papel lá no Éden. E Jesus reafirma esse lugar e esse papel na sua ressurreição. Efésios 1:19, os versos 19 ao 23. Olha que passagem linda e que revelação maravilhosa. E que muitas vezes não damos a devida atenção. Qual é o seu lugar e o seu papel na criação? O qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Verso 21. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Em sua ressurreição, Jesus se torna o Senhor de todas as coisas, acima de todo o principado e potestade. Ele que havia abrido mão de toda a sua glória e poder por amor a nós, que nasceu de uma mulher, que cresceu como uma criança e que desenvolveu todo o ministério terreno. Após a sua ressurreição, ele reassume esse lugar de glória e honra, acima de todo o principado e potestade, e o dá à igreja, que é o seu corpo terreno. Ele nos coloca no lugar de destaque, com um papel exato, com um papel distinto,
a desenvolvermos. Ele recria em nós, restaura em nós a imagem e semelhança de Deus. Ele restaura em nós o nosso lugar de destaque e o nosso papel de serviço para a glória de Deus Pai. Dando à igreja todo o poder e autoridade para pregoar o evangelho da salvação, para levar essas boas novas da salvação. O Natal é uma dessas etapas, a ressurreição é uma dessas etapas. E nós estamos caminhando aqui e agora. Vamos caminhando nesse mês de dezembro, lembrando do nascimento, celebrando o nascimento. Mas não podemos deixar de perceber o nosso lugar e o nosso papel nesta criação, nesta obra que Jesus efetua e realiza em nós. Em Jesus Cristo, irmãos, há um lugar e um papel, um lugar de destaque e um papel a ser desenvolvido para a glória de Deus. Definidos por Deus. A questão que nós precisamos refletir, para você que nos visita nessa noite, para você que está aqui, para as pessoas que assistem a esse culto e que virão assistir, responda a essa pergunta: quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para você? Jesus Cristo, irmãos, é o Deus Filho que se fez carne com o propósito de reconciliar os filhos que estavam extraviados da casa do Pai, com o propósito de nos reconciliar e restaurar a imagem e semelhança de Deus em nós, para definir um lugar e um papel para a glória de Deus. Se nós não temos consciência desse Jesus Cristo, nós precisamos refletir: qual tem sido o lugar do Natal na minha vida? Jesus precisa nascer no seu coração, precisa crescer em nossos corações, para que assim possamos caminhar em novidade de vida. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura, nasceram de novo, mas aqueles que negam a Cristo, continuam com a imagem manchada, distorcida, continuam em trevas. Anunciemos o nascimento de Deus Filho, com entendimento, cheios de gratidão, conscientes da nossa principal missão, a de divulgar as boas novas da redenção, a de divulgar o nascimento do Redentor, a divulgar a salvação que só existe em Jesus Cristo. Não há salvação, não há reconciliação fora de Jesus Cristo. E o Natal, o seu nascimento é uma dessas etapas. Celebremos o Natal neste ano, sendo cooperadores dessa obra maravilhosa, essa obra de restauração, dessa imagem magnífica de Deus em nós e na vida de muitos outros que ainda receberão Cristo como Senhor de suas vidas. Seja você o proclamador desta verdade, seja você aquele que convida para a festa do Natal, mas um Natal no qual Jesus nasce no coração de muitos homens e mulheres. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Peça ao Senhor que aplique esta mensagem ao seu coração, que você saia daqui animado, motivado no Senhor, com a sua estima elevada no Senhor. Nós nos alegramos e nos motivamos, não são em coisas, não é em coisas, não é em circunstâncias, mas é em quem Jesus Cristo é em nós. Isso é que nos motiva, isso que nos alegra, isso que nos fortalece. Ora ao Senhor, prepare-se para participar da mesa do Senhor, porque essa mesa aponta para uma dessas etapas desse plano grandioso. Jesus só se entregou porque Ele nasceu. Jesus se entregou por mim, por você, por nós e por muitos outros que vierem a crer em seu nome. Ore ao Senhor. Celebre a Cristo com entendimento e prepare-se para receber o corpo e o sangue de Cristo. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Senhor, sabemos que muitas vezes nos deixamos abater
pelas decepções do dia a dia, pelas tristezas, pelas correrias, pela opressão que está ao nosso redor. Mas fortalece o teu povo, filhos e filhas que aqui estão, fortalece. Que esta palavra, ó Pai, esteja sendo aplicada em nossos corações, que nós percebamos que o Natal é uma etapa bendita, maravilhosa desse plano maior, que o Senhor estabeleceu por amor a nós. Que nós, ó Pai, entendamos o nosso lugar na criação e o nosso papel nesta existência com alegria, com consciência, com disposição de glorificar o Senhor em nossas vidas, independente das circunstâncias, independente das dificuldades. Que nós possamos olhar tão somente para o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. E assim nos motivarmos nele, nos alegrarmos nele e servirmos ao Senhor para a tua glória. Pai, nós louvamos ao Senhor nessa noite bendita e consagramos os elementos que aqui serão utilizados, ó Pai, neste ofício santo. Consagramos a Ti, que ao participarmos dessa mesa, cada pessoa que ao participar desses elementos sejam fortalecidos no Senhor, capacitados no Senhor, avivados no Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, entregando esse momento ao Senhor e consagrando a celebração desta ceia ao Senhor, para louvor e glória em nome de Jesus. Amém, queridos?